Olá, pessoal! Hoje é um dia incrível nas nossas vidas aqui, né? Nós estamos aí com o Nigel Croft e é uma honra para nós da Santa ISO receber essa pessoa que para nós é fundamental na nossa vida, na nossa carreira, né? Nós que vivemos de ISO 9001, respiramos ISO 9001, estamos com uma pessoa incrível. Nigel, seja bem-vindo. Gostaríamos que você contasse para a gente aí como gostaria que você se apresentasse, contasse para a gente sua história, como é que você entrou na ISO. Depois eu conto um pouquinho da nossa história para você, mas hoje a gente quer te ouvir. Você quer começar onde, Diana? Quando eu era moleque, porque essa história vai longe. Na realidade, eu vim de uma família classe média na Inglaterra. Meu avô era operador de máquina da indústria siderúrgica em Sheffield, no norte da Inglaterra. Meu pai tinha trabalhado também como gerente administrativo no mesmo estatal de aço. Então, eu, com 17 anos, nas férias, eu fui trabalhar lá, né, para ganhar o dinheirinho para sair de férias. E eles me ofereceram um estágio para poder depois pagar a minha faculdade. Então, eu entrei na faculdade de Cambridge, na Inglaterra, estudei engenharia metalúrgica e nas férias eu trabalhava no estatal de aço na Inglaterra, no setor controle da qualidade metalúrgico, né, olhando vazamento do aço, olhando laminação, forjamento, etc., dos aços. E quando eu me formei, eu fui trabalhar lá como eles chamam de graduate trainee. É um estagiário gerencial. Voltei para estudar, para fazer doutorado em metalurgia. Aliás, foi em Sheffield que eu conheci a minha esposa, que é o motivo de eu ter ido para o Brasil, porque ela também se formou com um PhD em metalurgia. E depois trabalhei na indústria de petróleo, Mar do Norte, seleção de fornecedores. E em 84, casei com a Naila, fui para o Brasil. O pai dela era industrialista, né? A Eletrometal em Campinas, que hoje é Velaris Metals em Campinas, Sumaré, perto de Campinas, era fundado pelo meu sogro e eu fui trabalhar lá. Eu trabalhei no início na área da exportação, porque eu não falava português. Foi aprendendo português, aquele português do chão da fábrica da empresa siderúrgica. Então, não é um português super elegante, mas espero que seja eficaz. E, pouco a pouco, eu fui aprendendo. Fui viajar, e naquela época, o Brasil tinha restrições para as exportações de aços especiais para Estados Unidos, em termos de processo de dumping, né? Concorrência desleal. Então, eu fui tentar abrir outros mercados. Coordenei a aprovação pela Boeing nos Estados Unidos para aços especiais refundidos a vácuo para trem de pouso dos grandes aviões. Porque, sendo pessoa técnica, eu não precisava levar comigo um técnico nas diversas viagens, né, para a Austrália, para a África do Sul, etc. Chegou um determinado momento, lembro isso claramente, eu tinha ido para a Europa conversar com o pessoal da Airbus e eles perguntaram, a Eletrometal é certificado ISO 9000? Eu falei, não, nós temos um sistema de gestão da qualidade baseado no então Military Standard, né? 9858, mas vamos lá, vamos sim obter essa certificação se for necessário. Coincidiu com a saída do nosso diretor de qualidade. Cheguei de viagem, falei para meu sogro, precisamos buscar essa certificação. Ele falou, então, agora se fala português, né, Nigel? Então, vai ser você. Você é o novo, né, diretor da qualidade e vamos atrás dessa certificação. Então, essa foi minha introdução, digamos, ao mundo da ISO. E a Eletrometal, na época, obteve a certificação número 4 no Brasil, do BVQ. Então, isso foi em 91. E pronto, esse, vamos dizer, foi a minha introdução do mundo da ISO. Mas
Deixa eu respirar um pouco, aí a gente volta porque tem mais para essa história. Então, veja que interessante, eu também, mas olha, eu em 90 entrei no Senai, então eu entrei num programa aqui no Brasil. Você conhece o Rotary aí na Inglaterra, Nigel, aqui no Brasil? Conhece, claro, claro. Eu sou rotariana. Ok. Eu sou rotariana. Em 1990, eu entrei no CAMP, que é uma escola mantida pelo Rotary, e a Brasinca, você lembra da Brasinca? Aquelas Lembro. caminhonetes? Então, isso. Lembro. Isso, então você vai lembrar desse programa. Ele contratou meninas, jovens aprendizes, para trabalhar num programa que já existia nos Estados Unidos, que era ter meninas na modelagem de moldes, no acabamento, para dar bons acabamentos nos moldes. Então, era um trabalho de formar as ferramenteiras modeladoras, para que os moldes tivessem o melhor acabamento, assim, né? Tivesse um visual de qualidade, pelo fato da mulher ser muito detalhista, para atuar nessa área. Então, em 1990, eu entrei no CAMP, do CAMP eu fui para o Senai da Brasinca, que era o Centro de Aprendizagem Profissional, e lá eu aprendi tudo sobre produção, sobre ferramentaria, moldes, sobre entrada e saída de processo, controle de qualidade, controle do processo. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com essa realidade de procedimento, de saber o que tinha que fazer e o que não. A fábrica fechou, a gente sabe, né, por N motivos, mas saindo de lá, eu era uma jovem que tinha uma qualificação... Ainda né? Ainda sou uma jovem. Estou quase perto dos 50, estou mais perto dos 50 do que dos 40 hoje, né? Mas ainda estou bem jovem. Mas, veja, foi estar qualificado, estar, né, à frente do tempo, que trouxe, porque toda vez que alguém lia meu currículo, falava, nossa, ela tem uma formação técnica, ela tem um entendimento diferente, né, das áreas, e eu sempre tive trabalho. E ele sempre foi parar na área da qualidade. Incrível como ele sempre foi direcionado. Então, quando tinha essas novidades, a gente sempre estava a postos para poder aprender. E foi assim que eu fui parar na área da qualidade também. Veja, né, que você chegou em 90, eu comecei em 90 e nós estamos aqui ainda falando desse tema que tanto cresceu no mundo, né? Qualidade é um tema que cresceu muito no mundo. Mas, viu, Diana, eu acho que a qualidade... Tem muitos metalurgistas, engenheiros metalúrgicos que entraram nesse mundo da qualidade. Porque, para mim, qualidade exige uma certa polivalência. Você Sim. tem que saber um pouco do lado técnico, um pouco do lado administrativo, um pouco do lado emocional, psicológico, etc., das pessoas. E metalurgia, na realidade, quem entrou como metalurgista, era aquela pessoa que não gostava de ser um químico, um físico, um matemático. É uma mistura de tudo. Então, eu acho que a personalidade tem muito a ver com isso. Tem, porque, veja, né, eu conheci várias áreas. Então, o metalurgista, ele conhece várias áreas para poder chegar no finalmente. Então, essa personalidade ampla, essa cabeça com uma visão ampla de todo um processo, ajuda muito a gente, né? Então, ajuda muito, as empresas precisam ter essa visão, essa cabeça aberta. Às vezes eu falo que não é nem só pensar fora da caixinha, é pensar dentro, fora, com ela aberta, com ela fechada, né? A gente tem um termo aqui no Brasil que é pensar fora da caixa. Eu acho que a gente tem que pensar em todos os lados, né? Muito legal. Mas aí, para continuar, Diana, então, chegamos a 91, a certificação da Eletrometal. Eu já estava sendo cogitado a venda da empresa naquela época, acabou sendo vendido para a Cisita, para o grupo Cisita, recém-privatizado, e depois passou para a Velaris. Mas eu saí e montei a empresa, junto com a minha esposa, de consultoria na área da qualidade, mas implementação da ISO 9001 dentro de um contexto da qualidade total. Ou seja, aquelas pessoas que chegaram, escreve os manuais para mim, escreve isso, eu quero certificação. Não, nós queremos implantar um sistema robusto de gestão da qualidade que seria preparado para ser certificado se for necessário.
Então, trabalhamos durante 2 anos, junto com Vicente Falcone, da Fundação Cristiano Ottoni, naquela época, de mãos dadas, né, usando toda aquela metodologia de ter que ser estilo japonês, ou padronização, avaliação de processos, MASP, solução de problemas, etc. E conseguimos, trabalhamos com as grandes empresas no Brasil, como pequenos também. Então, por exemplo, todo o grupo Brahma, naquela época, hoje é Ambev, foi conosco. Folha de São Paulo, empresa do grupo Management, Sadia. Então, isso foi uma experiência muito rica para nós e para eles também. Isso na auge, né, nos anos 94, 96, 98. E foi durante esse período que eu apareci na Avenida Paulista, na sede da Abine Sinais, da indústria eletroeletrônica, que estava tendo uma reunião do Grupo de Apoio Técnico à Delegação Brasileira para ISO 9000, para ISO TC 176. Então, foi lá, não sabia o que esperar, né? Pensei que fosse sei lá, trem de alegria que viajava no mundo inteiro. Eu fiquei impressionado com a dedicação das pessoas que representavam o Brasil nesses fóruns. Aí eu fiz a pergunta, estou vendo que tem uma reunião daqui 2 meses, África do Sul, eu posso ir como observador? Pode. Cheguei lá, foi lá como observador, e num determinado momento, o grande Geraldo Naua, que ainda é na Abine Sinais, chegou para mim e falou, Nigel, está se formando um novo grupo aqui e não temos ninguém no Brasil para participar desse grupo. Eu sei que você está só aqui como observador, mas você topa. Você entra lá e depois dá um retorno para nós. E assim que entrou. Que legal. E 97, 98, a BNT sediou a reunião da ISO TC 176 no Rio de Janeiro. Aí eu fui convidado para fazer parte do grupo de liderança, para fazer a transição daquela época, da versão 94 para a versão 2000, né? Abordagem do processo, aquela coisa toda. E assim foi, já estava enturmado, já estava, digamos, engajado dentro desse processo. E estamos aqui hoje, 25 anos depois, e eu ainda estou cheia de gás, cheia de energia. Eu também sou super entusiasta, a gente vê isso, Nigel. Veja, ó, eu estava na 94, na 2000, na 2008, na 2015. E aí vem a pergunta, né? Existe alguma nesse momento, previsão para a revisão da ISO? Porque se você falou 94, 2000, a gente passou pela 2008, 2015... E agora nós estamos aqui em 2021. Você saberia nos dizer, com precisão, assim, se tem alguma coisa prevista aí para revisar a norma? Uma resposta curta e grossa para acabar com a especulação? Não. Não há previsão. Mas deixa eu explicar isso um pouco mais. Primeiro, você tem toda a razão. A ISO 9000, especificamente, teve um certo ciclo, né? Foi publicado em 87 e uma pequena revisão em 94, uns ajustes. Uma revisão grande no ano 2000 e uma revisão muito pequena, muito miudinho, em 2008. E a grande revisão, 2015, que foi na minha época, quando eu era presidente da Subcomissão 2 da TC 176, que fez a versão que está em vigor hoje. Eu confesso que eu tive uma certa satisfação que quando foi para a análise sistemática, chamada Systematic Review, que todas as normas da ISO, obrigatoriamente, de 5 em 5 anos, eles passam por uma avaliação. A norma vale ainda, tem que ser retirado porque ninguém está usando, obviamente não é o caso da ISO 9001, pode ser reconfirmado como está, ou preciso iniciar uma revisão. E a decisão, o resultado da votação dos países membros da ISO era não precisa ser revisado, ele
vai ser reconfirmado para mais 5 anos. Ou seja, a princípio, a próxima revisão, o próximo ciclo de análise crítica periódica será só em 2025, para iniciar uma revisão, naquela época, publicada lá pelos 2028. Mas eu acho que há uma certa inquietude, digamos, dos profissionais que trabalham com ISO 9001, que talvez precise ser atualizado antes disso. Então, o Comitê TC 176 tem a liberdade para iniciar uma revisão no momento adequado, não precisa esperar 2025. Então, o que tem hoje é um grupo que está analisando, se for iniciar um processo de revisão, o que nós mudaríamos? Que foco que teria essa nova versão? Porque, veja, uma das premissas básicas para a ISO 9001 é estabilidade. Né? Muitas pessoas falam, por que a gente não revisa 2 em 2 anos? São muito lerdos, se tem que ser mais dinâmico. Se a gente revisasse ISO 9001 de 2 em 2 anos, a gente ia deixar todo mundo louco. Porque todas as normas setoriais, né, automotivo, aeroespacial, óleo e gás, etc., teria que ser alterado. Implicaria, eventualmente, em nova capacitação dos auditores, novas auditorias. Então, o objetivo é que ISO 9001 seja uma plataforma estável para se basear legislação, para basear regulamentos, para basear requisitos setoriais, e a gente chama de compatível com o futuro. Ou seja, ISO 9001 não fala nada de inteligência artificial, não fala nada de big data, de blockchain, de coisa. Mas a estrutura, o que tem que ser alcançado, se consegue encaixar perfeitamente essas tecnologias. Então, essas pessoas que falam ISO 9001 está desatualizado porque não está na era digital, eu diria, não, senhor, não é isso. Você pode usar as ferramentas que quiser, inclusive os mais novos, desde que sejam eficazes em alcançar os resultados pretendidos. Então, respondendo a sua pergunta, não há processo de revisão ainda na ISO e duvido que isso aconteça antes do 2023, mais cedo. Eu acho, Nigel, essa norma, de todas as que eu vivi, convivi, trabalhei e apliquei, eu acho ela muito completa. Eu sempre falo isso para os meus consultores aqui, para a minha equipe. Ela é uma norma que no SWOT a gente pode abordar todas as tecnologias, por exemplo, quando a gente vai fazer análise de risco, a gente adotou aqui o SWOT, né, na parte né, do mapeamento, da análise de risco, né, no conhecimento da organização. Então, quando a gente tem uma ferramenta dessa, por exemplo, num cliente, anualmente ele consegue pensar em tudo que ele quer colocar de tecnologia ou não na empresa dele. Então, ele não precisa que esteja escrito numa norma, olha, coloque tecnologia. Ele pode pensar nas tecnologias que ele coloca na empresa dele. Depois, no contexto dele. No contexto dele. Então, a gente tem essa abertura lá no começo. Depois, ela vai mais à frente, que eu acho sensacional. Nós usamos aqui na Santa ISO. Por isso que eu sempre falo agora para o pessoal, eu sei o que é a ISO antes, durante, depois, uso, angústia, sofrimento do que é, do que não é, o que ela traz de bom ou não. Nós não conseguimos tirar isso sem fazer investimento. Por quê? Porque quando nós paramos para fazer SWOT, nós paramos para fazer análise do nosso contexto, nós vimos que nós não tínhamos capacidade e condição. Então, nós tivemos que parar, investir, organizar. Falando mais à frente da norma, o próprio item de risco. Qual é o seu risco de não ter tecnologia, por exemplo, e de não estar antenado às tecnologias? Não é? De não aplicar elas no seu processo. Aí a gente vai mais lá na frente, que fala sobre manutenção e gestão do software, né, dos hardwares, dos equipamentos. A gente tem os recursos também, né? Também super importante ter a manutenção dos recursos para os processos. Então, a própria aplicação, a própria correção, a própria melhoria, as próprias mudanças,
né, que a norma fala constantemente em mudança. Então, ela não é, ela é uma norma que ela está atualizada ao nosso momento, desde 2015. Então, ela traz os termos que a gente precisa para poder trabalhar as inovações de mercado e aplicar nos processos. Então, Mas viu, Diana, você lembra uns 6 anos que a norma foi publicada? Sim, 6 anos. Houve muitas críticas no início, que era muito abstrato, era muito vago. Ele tirava as pessoas e continua tirando da zona de conforto, porque ainda tem aquela turma que me fala que procedimentos que eu preciso escrever, me ajuda a escrever os procedimentos, pronto, eu estou certificado. A norma exige uma autoanálise, exige qual que é meu contexto, o que é apropriado para mim em termos de documentação, em termos de nível de competência do meu pessoal, a criticidade do setor onde eu trabalho. Eu sou uma papelaria vendendo serviços de Xerox na esquina, eu não sou um Embraer. A realidade é que antigamente tinha muitos casos de ter consultores que tinham trabalhado em grandes indústrias automobilísticas, aeronáutica, etc., que vinham e queria impor naquele coitado de papelaria, borracharia, etc., toda aquela burocracia pesada, e a pessoa olhava aquilo e falava, isso não é para mim, não há necessidade de fazer isso. E efetivamente pensar a curto, médio e longo prazo, no desenvolvimento dessa empresa, não será feito, não se é feito. Que é o que a norma, que é o que a ISO 9001 traz nessa nova versão. Eu particularmente amei. Eu amei não ter o RD, uma pessoa que carrega todo um sistema. Eu amei ter que treinar todas as pessoas e elas serem responsáveis pelo seu pedaço naquele conjunto, né? Então, eu achei que essa norma ela ficou muito completa. E mas tem que abraçar. Tem que abraçar a ideia. E fazer de uma forma, o que eu chamo saudável, e não simplesmente, eu sou obrigado a fazer, eu vou fazer, não estou vendo valor. Tem que entender o porquê, e aí que vai ter mais valor. Nos nossos clientes aqui, Nigel, não puxando, mas quando a gente faz a reunião para contratação, a pergunta nossa é: você quer uma consultoria que vai te alavancar, que vai criar métodos e processos que vão trabalhar o seu futuro, ou você quer um certificado para pendurar na parede para entregar por e-mail para o seu cliente? Nós temos uma resistência muito grande nesse processo aqui, viu? Muito grande mesmo. Mas no final das contas, até um certo ponto, por isso que existe a ISO 9004. Isso. Você investiu no seu sistema de gestão da qualidade, você alcançou o certificado, e depois tem que pensar em que eu posso alavancar esse sistema para ficar cada vez melhor, cada vez mais bem-sucedido. Porque uma coisa, pessoas estranham quando eu falo às vezes, mas, por exemplo, ISO 9001 não é garantia da sobrevivência da empresa. Não. Se você tiver vendendo seu produto debaixo do custo, você não está sendo eficiente, você está dando condições de crédito aos seus clientes, e você não está sendo rentável, você pode ter ISO 9000 20 anos, você vai para a falência. Então, não é só fazer aquilo que o cliente quer, é fazer aquilo, entender o que o cliente quer, oferecer um produto que atende suas necessidades dentro das possibilidades. Se você não puder atender, você consensa isso antecipadamente para não vender gato por lebre e o cliente ter surpresas desagradáveis. Eu acho que tem muito a ver com isso. Tem, e nós aqui primamos muito por isso, porque, Nigel, nós vimos ao longo dos anos, tanto eu quanto você, né? Nós vimos empresas aproveitarem esse 9001, toda a estrutura que ela oferece, e crescer efetivamente. Né? Nós vimos nos nossos olhos, né, empresas que tiveram suas produções organizadas, seus estoques organizados, seu atendimento ao cliente feito de maneira coerente como a norma pede, tanto na ouvidoria de satisfação quanto de reclamação. Então, a empresa que entende que isso é uma ferramenta de gestão e de entrega, ela consegue efetivamente crescer
trabalhando as duas partes, né? A comercial, claro, que precisa ter uma ampla divulgação do seu produto no mercado, mas o casamento dela com a qualidade do produto, do serviço que é oferecido, né? E então, é nós isso que eu temos chamo de implementação saudável, né? Implementação que visa a satisfação do cliente, mas também não esquece do que é importante para a empresa. Exatamente. E eu quero fazer um elogio, eu quero fazer um comentário, a gente não pode deixar de falar do anexo SL. Eu agora consegui entender que toda essa experiência que veio aí, né, ao longo desses anos, fez com que você chegasse nesse anexo. Como é que foi para o comitê receber esse anexo, receber essa integração entre normas? Olha, isso, na realidade, o anexo SL foi concebido lá pelos 2007, 2008, uns 15 anos atrás. Quando o então secretário-geral da ISO, Rob Steele, junto com o conselho da ISO, naquela época só tinha uma meia dúzia de nomes de sistemas de gestão. Tinha 9 mil, 14 mil, 27 mil, 22 mil da parte de alimentar e mais não lembro. Mas eles tinham previsto que ia ter muito mais normas para vir. E, na realidade, não havia uma normalização da forma de escrever as normas. Então, o Rob Steele chegou um dia e falou, somos a entidade internacional de padronização e nossas próprias normas não estão nada padronizadas. Então, nós temos que criar, né, essa estrutura comum de tal forma que, quando o ISO 9001 fala em controle de documentos, e ISO 14001 fala de controle de documentos, por que usa palavras diferentes? É a mesma coisa, né? Ação corretiva, auditorias internas, avaliação, análise crítica pela direção. São coisas em comum. Então, daí nasceu a ideia do comitê que hoje eu presido, que é o Joint Technical Coordination Group. Então, nesse grupo participa os presidentes e os gerentes de todos os comitês da ISO que têm uma ou mais normas de sistemas de gestão sob sua responsabilidade. Então, hoje, eu até fico constrangido em dizer, Diana, porque eu acho que a proliferação é complicado. Hoje, toda e qualquer pessoa vem e fala, eu quero fazer uma norma de sistema de gestão da XXX. Já tem a estrutura, até facilitarmos demais. Quando, no fundo dos fundos, não deixa de ser uma norma de gestão da qualidade aplicado a um determinado setor. Então, mas hoje nós temos novas normas, você conhece muito bem, norma 21 milhões de educação, nós temos, eu acho que é 40 milhões de gestão de facilidades, de estruturas organizacionais. Nós temos um novo que está em andamento agora, que é gestão de inteligência artificial. Nós temos a nova norma de requisitos que está em andamento para a gestão da inovação. Então, tem todas essas normas, que todas elas têm seu espaço, claro. Mas, para mim, eu sou suspeito para falar, todas elas são normas de sistema de gestão da qualidade. Sim. É qualidade do meio ambiente, é qualidade do ambiente do trabalho, saúde e segurança do trabalho. E eu acho que, eu não vou dizer que criamos um monstro, mas criamos tantas normas e não é obrigatório certificar, tem que ser muito bem seletivo. O que é importante para a minha empresa dentro do meu contexto? Então, eu vou incorporar, eu acho que aí sim, eu quero incorporar um sistema de gestão anti-suborno. Muito bem. Eu já tenho uma estrutura, meu sistema de gestão da qualidade, meu sistema de gestão ambiental. Eu pego a norma ISO 37 ou 39 milhões, 27 milhões, e eu vou entender a norma porque ele segue a mesma estrutura que as outras normas. Eu vou conseguir extrair aqueles elementos e incorporar dentro da minha gestão de processos, dentro do meu sistema de gestão dentro da empresa. Então, eu acho que nesse sentido tem sido bastante útil, mas visando
facilitar a vida das pessoas que estão querendo implementar e não obrigar eles a implementar tudo e necessariamente de forma integrada. Em especial aqui no Brasil, Nádio, essa quantidade de normas gera uma confusão muito grande. Por que gera uma confusão muito grande? Eu penso muito nisso em termos de futuro. A gente sabe que a gente tem uma centralizadora normativa, que existem os cursos, mas a gente precisa criar uma metodologia ativa e não passiva. Muitas vezes o cliente, ele sabe que tem aquela obrigação, mas foi ele que foi procurar porque a informação chegou para ele de forma disseminada, né? Então, alguém exigiu dele e ele nem sabe como. Essa ponta também, assim como eu te falei sobre consultor, também essa ponta sobre a informação, sobre qual é a norma aplicável também, é importante. Então, aqui no Brasil, eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Algumas normas, esse anexo SL, ele facilitou a vida de nós, consultores e das empresas, em entender e aplicar o requisito. Então, aqui na Santa Isa, eu vou dar um exemplo. A gente tem cliente que é certificado em 9, 14 e 45. Então, nós tínhamos antes rodadas de auditoria 3 vezes por ano, uma semana inteira. Então, a empresa, basicamente, ela passava o ano inteiro preocupado com as internas e com as externas, em corrigir processo, a fazer o processo assim para atender a ISO, fazer o processo assado para atender a 14, fazer daquele outro jeito para atender a OSAS, na época que não era integrada a ISO. Esse anexo para a gente foi, assim, uma salvação, porque como é que a gente fez? Nós sentamos aqui, projetamos as normas, entendemos o anexo, porque nós tivemos que ser autodidatas no nosso entendimento, montamos o nosso sistema, né? Como é que a gente ia entregar isso para o cliente. Aí começaram os ciclos de auditoria e os entendimentos, a gente começou a reunir, melhorar o nosso processo e melhorar as auditorias nos clientes na aplicação desses requisitos. Então, para a gente facilitou bastante, mas seria super importante que houvesse, né, um lugar melhor para a gente poder saber exatamente quais são as normas aplicáveis àquela empresa. Então, a gente tem levantamento legal hoje no Brasil. Nós tivemos nos últimos anos algumas empresas que começaram a adotar as ABNTs, não só as leis, mas as ABNTs para poder orientar. Então, criou-se muito mesmo, e para nós aqui super válido por conta do segmento. Mas nós aqui na Santa Isa começamos todas pela ISO 9001. Todas. Nós começamos todos os projetos. O cliente vem e fala, eu quero norma tal. Ai, mas eu quero norma tal. Não, gente, vamos começar pela ISO mãe primeiro, porque ela vai abordar todos os processos, depois a gente vai para as vertentes. Então, você tem o certificado ISO 9000, depois a gente vai para as vertentes. E a gente usa o anexo SL para explicar essas vertentes. Então, ele para nós foi, assim, uma assertividade incrível. E muito... Eu acho que só tem um ressalvo para isso, e eu fico muito satisfeito que você não tem comentado isso. O anexo SL não impõe nenhuma estrutura de documentação da empresa. Ela reforça a ideia de gestão de processos. Isso. Então, se pensar, eu acho que isso tem a ver com aquilo que você falou da ISO 9001. Um processo tem suas entradas e saídas. A visão da ISO 9001 é gerenciar o processo para que as saídas sejam confiáveis, né? E, na última instância, entrega um produto ou serviço conforme as necessidades do cliente, etc, etc, etc. Essa é a razão de ser de qualquer empresa. Sem isso, ela não vai sobreviver. Mas aqueles processos também têm um impacto não só na qualidade do produto, mas pode ter um impacto no meio ambiente, pode ter um impacto na saúde e segurança do trabalho, no uso da energia. Você tem alguns processos que poucos impactam a qualidade do produto, mas pode ter um grande impacto sobre a possibilidade de suborno. Por exemplo, o processo de aquisição de novos terrenos, o processo de cadastro no área legislativa,
não vai afetar teu produto diretamente, mas pode ser um processo importante para ser controlado, porque ele pode ter impactos indesejáveis em outras vertentes. Então, eu acho que essa visão está perfeita. Então, como a gente fala para os clientes. Então, na ISO 9001, aqui no Brasil, a gente tem as licenças para a empresa estar em operação, né? Então, isso já traz para a gente uma necessidade de verificar a parte ambiental e a parte legal da empresa, se está tudo bem. Porque uma empresa aqui no Brasil, se ela tomar uma multa hoje em algum órgão, ela já está comprometida, por exemplo, com o seu planejamento financeiro do ano inteiro. Exatamente. Então, a gente aqui é uma regra. A gente começa pela ISO 9001. Então, o cliente liga, eu quero a 45 mil. Eu quero fazer só a 14. Vamos começar pela 9, depois a gente vai para 14, depois a gente vai para 45, até por conta da legislação do nosso país, né, Nigel? O Brasil é um país com muita legislação nas esferas, né? Municipal, estadual e federal. E a empresa, para passar numa norma dessa, como a 1445, ela precisa estar em dia com essas obrigações. Então, veja quanto tempo demora para colocar levantar todas as obrigações, colocar todas em ordem, treinar todas as pessoas, atender todos os planos. Então, se ela começa pela ISO 9001, ali já está previsto o que ela tem que fazer. Então, ela vai fazendo, ela vai no plano de melhoria dela, já colocando isso como um plano de ação, já vai resolvendo isso para quando ela desejar as outras normas, ela já tem uma base para poder dar continuidade. A gente tem a gente tem normas aqui no Brasil que não são ISO, que elas absorvem a estrutura da 9, da 14, da 45, você deve conhecer, saber disso, que elas demoram um tempão para chegar na pontuação máxima. Então, às vezes, a outra ponta, o cliente, não quer esperar esse tempo de maturação. A empresa já existe há 10 anos, precisa de 3, 4 anos para atingir uma pontuação para falar, posso vender para você? Então, não, a gente já oferece uma estrutura pensando já nesse futuro. E, na realidade, o melhor momento para implementar o sistema é quando não está precisando da certificação. Perfeito. Porque aí você pode fazer, vamos dizer, bem consolidado, bem pensado, colaborativo, você não está tentando cortar o caminho para alcançar o certificado, né? Nós temos o mesmo pensamento, né? Porque você imagina, uma empresa que tem, sei lá, vamos começar pela minha, que tinha 8 anos quando decidiu implementar, porque foi efetivamente 2019 quando ela resolveu crescer. Então, nós tivemos uma parada estratégica aí de 1 ano, porque quando nós fizemos análise do nosso contexto, nós não tínhamos todo o preparo que a gente queria para poder entregar para o mercado aquilo que a gente falava em contrato. Então, a gente precisava organizar a estrutura. Então, vamos falar de uma empresa de 2 anos, Santa ISO com 2 anos. Agora, vamos falar de uma empresa que tem 10 anos. Ela está 10 anos trabalhando daquele jeito, e aí ela chama ISO 9001 para ir lá, dar um jeito e dar um certificado para ela falar para o mercado, olha, pode comprar de mim que está tudo ok. Como é que a gente consegue, né, organizar essa empresa em poucos meses? Uma estrutura que já funciona há 10 anos. O mesmo para 20, para 30, 40, 50 anos, que tem uma cultura que a gente precisa mexer nessa cultura, né? Ela já tem uma infraestrutura. Então, é preciso ter essa consciência de que a norma, ela tem essa visão estratégica pensada passo a passo, gestão a gestão, processo a processo, e ela tem que começar devagar, ela tem que ir crescendo, melhorando, e ampliando o processo, né? Não a galope, como a gente vê aqui. Nossa, o cliente não vai pagar a fatura se eu não entregar o certificado ISO 9001, preciso, socorro, onde é que compra, como é que vende? É bem assim que acontece. Pois. Nigel, eu queria só que você contasse para a gente como é que você vê, como é que é a ISO 9001 no Brasil, você que está de fora olhando para o cenário brasileiro, para a gente caminhar aí para os momentos finais. Como está ISO 9000 no Brasil? Diria, em relação ao mundo, assim, em relação ao mundo. Eu diria que não está muito diferente do que em vários países. É difícil chamar o Brasil um país em desenvolvimento, porque o Brasil não é mais um país subdesenvolvido. Mas eu vejo da seguinte forma, tem um trabalho técnico que foi feito sobre a necessidade de obter a certificação.
E é um trabalho interessante, porque falava da seguinte forma, entre país desenvolvido e país não tão desenvolvido, a relação, uma compra de um produto, alguém dos Estados Unidos querendo comprar um produto alemão, eles não estão nem aí se a empresa tem ISO 9001 ou não. Eles se baseiam na reputação, um Bosch, um Apple, um Hewlett Packard, etc. Ninguém vai perguntar se tem ISO 9001. Né? Onde começa a ser importante para obter a certificação, onde há uma certa desconfiança. Voltando àquela história que eu contei no início, eu indo lá no Airbus, tentando vender aço brasileiro, ele estava desconfiado. O Brasil faz aço refundido sobre vácuo para a indústria aeronáutica. Então, ISO 9001 dava um passaporte para dizer, ó, estamos sérios, temos a base, estamos dispostos e preparados para entrar no seu mercado. Então, a grande vantagem da ISO 9001 é que ele pode dar essa credibilidade, esse ponto inicial da credibilidade, porque daí para frente você vai crescer ou descer de acordo com seu desempenho, com sua reputação. Então, eu acho que até um certo ponto, na minha época, né, ISO 9001 era um ponto de destaque para empresas que tinham. Hoje, passa a ser um ponto negativo para as empresas que não tinham, ou que não têm. Não sei se vocês conhecem os trabalhos do professor Cano, o modelo Cano, Noriaki Cano, que fala sobre atributos de um produto de qualidade. E tem aqueles produtos básicos, aqueles atributos básicos, se não tiver, o cliente não vai ficar satisfeito. Se tiver, é pressuposto que tem. O que o cliente quer é diferenciador. Então, eu não vou falar da credibilidade da certificação ISO 9001. Né? O que eu vou dizer é que entre consultores, empresas, auditores, certificadores, acreditadores, tem o que eu chamo de gente boa e tem gente não tão boa, né, que estão querendo fazer um trabalho meio avacalhado, etc. É por isso que existe os CGECs da vida, né, os acreditadores da vida, que é para manter um nível de confiança nas certificações, para que uma pessoa que vai comprar um produto ou um serviço de uma empresa certificada ISO 9001, vai ter confiança que vai receber um produto ou serviço que atende suas necessidades conforme foi combinado. Não chegamos lá ainda. Infelizmente, ainda tem empresas que estão certificadas, que estão consistentemente entregando produtos não conformes aos seus clientes. E cabe a todos nós, todo mundo que está apaixonado pelo ISO 9001, né, pôr um fim nisso, acabar com isso. É por isso que nós temos dentro do TC 176 o tal do Brand Integrity Group. É um grupo que se coloca muito, defende tudo que coloca em risco a integridade da marca da ISO 9001, seja por consultores mal capacitados, seja por certificadores que estão emitindo certificados que não deviam, seja por compradores que fazem muito AOE sobre certificação, depois compram do outro de um certificado que seja 5% mais barato. Então, eu vejo o Brasil eu não diria nem, está melhor que muitos, não é tão bom quanto alguns, mas eu diria que está no caminho certo. E é diferente ouvir, né, de fora para dentro, né? A gente trabalha muito essa questão de entregar confiança. O Brasil, cada hora ele vive um momento diferente, assim, na entrega da confiança, né? Não vamos entrar nesse mérito. Conta um pouquinho desse comitê para nós. Eu fiquei curiosa agora. É um comitê que... É um grupo. Conta um pouquinho para a gente. É um grupo de tarefa dentro do TC 176, que, aliás, eu era o primeiro coordenador desse grupo. Eu formei o grupo uns 4 anos atrás. Depois eu passei o bastão para outras pessoas coordenar.
que fala, olha, nossa norma, nosso bebê, nosso filho, ISO 9001, que suamos sangue, dedicamos muito amor, muito tempo, muita paixão para criar, é um produto bom, né? Não queremos que seja desvalorizado pela forma em que está sendo utilizado por alguns elementos do mercado. Porque só precisa poucas pessoas para fazer uma coisa mal feita que estraga a reputação de todo aquele trabalho excelente que os bons estão fazendo, trabalho sério. Então, é um grupo multidisciplinar, atuamos junto com acreditadores, certificadores, capacitadores, entidades de qualificação de auditores, etc., para tentar manter a credibilidade. Bom, vou colocar à disposição a nossa equipe para certificar os nossos auditores. Paulinho, né, a Cíntia que está aí, a Cíntia, esse ano ela se tornou auditora líder depois de algum tempo, né, trabalhando na área, ela fez, passou. A Nilce está se qualificando auditora líder da 37001, se não me engano, está passando pela qualificação, e esse é um tema que a gente batalha muito aqui, sabe, Nigel? A gente pode até falar sobre isso em outro momento. Eu sei que teu horário está terminando, nosso tempo está terminando, mas nós batalhamos muito aqui, muito, para que isso se mantenha na valorização real que ela dá ao negócio, à empresa. Por isso, nós ficamos tão felizes quando a gente pôde conversar com você sobre isso, para que as pessoas parem de tratar um assunto tão importante com descrédito, com desmerecimento, né? É uma ferramenta de gestão. Nós estamos dentro das empresas, nós estamos lá trabalhando em prol daquela melhoria, a gente se formou, a gente estudou, a gente carrega várias experiências no currículo, né? Então, você fez a norma, trabalhou, então foi uma coisa criada para um benefício mundial, empresarial, e a gente precisa ter isso, né, como um valor. Eu acredito que esse valor, a gente aqui na Santa Isa costuma aplicar ele bastante, a gente é bem defensor disso. Enfim, né? Nádio, a gente precisa defender isso para as futuras gerações que vêm aí, saberem valorizar todo o trabalho que foi construído ao longo de todos esses anos. Então, a gente espera que essa futura geração venha aí com uma cabeça mais voltada para os negócios. E a gente espera um dia poder falar mais sobre esse comitê, sobre esse grupo. O pessoal da Santa Iso está disponível se você quiser utilizar a nossa estrutura, nosso escritório aqui no Brasil. Eu não sei como é que você está de estrutura, mas estamos aí à sua disposição. Está toda a nossa estrutura à sua disposição. Está ótimo. Muito obrigado, Daiane. Foi um prazer. Igualmente, Nádia, eu quero te agradecer imensamente, honrada, grande mestre. Okay. Muito obrigada por você ser essa pessoa incrível e contribuir para as nossas vidas, né? A manutenção das nossas vidas, porque a gente vive ISO 9001 aqui no Brasil. Tá bom? Um abraço, tá ótimo. Muito obrigada. Igualmente. Obrigado. Tchau.